Olá, pessoal. Sou o professor César. Vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos com conteúdo de Fundamental 2 e aí estamos com conteúdo de 7º ano, tá? Estamos na nossa 14ª aula, né? Aula 14. E aí a nossa temática de hoje, né, que é uma revisão daquele conteúdo que a gente trabalhou no início de 2020, nós estamos agora em 2021. E aí vamos estar trabalhando os princípios éticos nas várias religiões e sua influência na conduta e prática social, tá bom, gente? Então, princípios éticos, né? Para a gente conviver legal. E aí vai nos acompanhar aí no nosso slide, né? Os princípios éticos, eles vão existir em sociedade, né? A sociedade precisa desses princípios para se nortear, caminhar e não entrar em conflitos, né? Respeitar o direito do outro, o direito individual, os direitos coletivos. E aí vamos chegar no nosso primeiro slide, né? Vamos ter aí os princípios religiosos e princípios éticos, né? É claro que a religião é algo totalmente moralista, né? Ela tem uma base moral, né? Para que você consiga conviver, né? E a primeira base que nós temos como assim, norteador de convivência, claro que o expoente maior da religião, quando se fala em princípio moral, é o cristianismo, né? Eu sei que existem outras religiões que trabalham com princípio moral, mas é nela que está intrínseco, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Para você ter uma ideia, o Código Penal não diz que ninguém pode matar, né? Mas diz assim, se matar, a pena é essa e tal. Ele vai sugerir uma pena se o cidadão matar, né? Ele não proíbe ninguém de matar. O que vai proibir a pessoa de matar é os 10 mandamentos, que diz não matarás, né? Então, a gente tem uma lei moral que ela vai incidir sobre uma lei civil e vai ser usável, né? Ser louvável, né? Então, para vocês terem uma ideia, a base, né, para a moralidade é a religião. É a religião e principalmente o cristianismo. Ele vai determinar que é proibido determinadas coisas porque é pecado, é ruim, não é viável. E aí ele vai determinar, a religião vai determinar algumas coisas porque é um padrão que se exerce dentro de uma comunidade, uma certa comunidade religiosa. E isso perpassa para a sociedade. Agora, a sociedade que ela não adere a nenhum tipo de religião, ela tem que conviver legal. Aí qual é a base? Ela vai se nortear pelo princípio moral de determinada religião? Não. Aí, no caso, entra o princípio ético. Porque a ética ela é universal, ela não depende de religião nenhuma. Então, ela faz esse paralelo, né? Então, nós temos aí alguns princípios religiosos, né? Que eles são específicos de cada confissão, eventualmente comum a várias delas. Então, é aquilo que eu estou falando. Confissão é uma religião que a pessoa confessa fé, credo naquela religião, naquela divindade, tá? Então é específico dela. Já no caso do princípio ético, ele é geral, serve para todos. Isso não quer dizer que quem está praticando religião não tem que exercer os princípios éticos, tem que exercer. É claro que para ele é colocado um peso a mais, porque além de ter os princípios religiosos que ele tem que conviver, ele também tem que conviver com os princípios éticos. Ou seja, a pessoa tem que carregar duas cruzes. Já o ateu, por exemplo, ele só carrega um, que é o princípio ético, porque ele tem que conviver eticamente na sociedade. Tá? Então, nos princípios religiosos, eles são relacionados aos preceitos religiosos e morais estabelecidos pela religião. Então, não matarás, não adulterarás, não fornicarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, contra o teu irmão. Então, isso são princípios religiosos e moralistas. Tá? Agora, no caso, quando a gente olha para os conceitos universais e gerais para todos, então, eles são relacionados aos princípios filosóficos, jurídicos estabelecidos socialmente. Então, as convenções sociais
né, que são os contratos sociais, são os estatutos, são os códigos morais, né? No caso do Brasil, nós temos aí o Código Civil, né, que ele estabelece como é que tem essa convivência social. Então, é claro que as pessoas dificilmente vão ter acesso a isso, né? Geralmente um brasileiro, para ele chegar a um nível de chegar a ler a Constituição do seu país, é porque ele realmente está interessado. Você se depara com pessoas que nunca leu a Constituição do país, nunca leu o Código Civil, né? Dirige, mas nunca leu o Código de Trânsito, né? Comprou um celular, mas nunca leu nem o manual. Então, tem muita gente aí que está alheio ao ambiente onde convive. Agora, tem pessoas que são religiosas, mas que já leram a sua Bíblia, que leram o estatuto da sua religião e sabem muito bem o que está fazendo ali naquela sociedade. Tá bom? Então, nós vamos ter, né, propostos como normas para cada religião, eventualmente ao conjunto de todas elas. Então, os princípios religiosos são propostos como normas. Normas são leis. Então, leis. Você entra numa determinada igreja, existe lá o estatuto estabelecido, que você, como membro, tem que seguir determinadas regras. Se você quebrar aquela regra, é claro que você está quebrando, né, aquela regra daquela religião, e você geralmente vai ser punido, vai ser excluído, vai ser excomungado, né, vai ser, sei lá, tirado. Né, e aí, no caso da convivência social, né, os princípios éticos, eles são propostos para cada sociedade com valor que abrange a todos. E a quebra desses princípios éticos, eles muitas vezes incidem até em crime, em contravenção, né? Vem primeiro a contravenção penal e depois os crimes propriamente ditos, pode ser crimes qualificados ou não. E aí na quebra disso, é claro que a sociedade, na pessoa do direito, né, poder jurídico imbuído aos juizados especiais, eles vão atribuir uma pena para o cidadão que quebra, né, esses princípios, que quebra essas regras que são impostas a todos. Se diz que eu tenho que conviver em sociedade e não matar o meu semelhante, então, se ele me ferir, fizer alguma coisa, eu tenho que recorrer à justiça para fazer com que a justiça seja feita a meu favor e aquela pessoa seja punida. Eu não posso pegar simplesmente querer te revidar, atirar na pessoa, tentar furar ela ou quebrar alguma coisa dela. Então eu tenho que seguir essa regra, que é um valor que abrange a todos, esse valor social, tá bom? Princípios religiosos, aceitos voluntariamente no contexto de cada religião. Então, os preceitos são voluntariamente aceitos. Se eu entro numa religião e aí vem alguém e diz, olha, você entrou agora, você é membro dessa religião, aqui está o estatuto, eu aceito voluntariamente, embora, né, sabendo que eu estou entrando voluntariamente, não é por imposição, ninguém está colocando uma arma na minha cabeça para entrar em determinada religião. Eu entro voluntariamente, a Constituição diz que eu tenho direito de me sindicalizar e deixar qualquer sindicato. Então, eu posso entrar em determinada religião? Posso. Eu posso sair? Posso, tranquilamente. Tá? No caso dos princípios éticos, eles são aceitos, né, preceituadamente no contexto social amplo. Então, são preceitos, são coisas que são colocadas, impostas a todos. Eu não posso escolher a não obedecer à lei que está imposta, né? Então, se é imposto eu andar dentro do limite de velocidade, eu tenho que andar dentro do limite de velocidade. Se é imposto que eu tenho que andar com cinto, eu tenho que andar com cinto. Se é imposto que eu não posso usar arma de fogo, eu não posso usar arma de fogo. Se é imposto que eu não posso queimar o meu entulho, não posso, tenho que chamar um carro e levar aquele entulho. Eu não posso queimar porque a queima desse produto pode ofender muito mais pessoas e colocar em risco a vida de terceiros, né, de pessoas, né, inocentes, animais. Então, eu tenho que entender que esses princípios éticos fazem com que eu viva legal na sociedade, seja respeitado e seja até querido, né? Muitas pessoas são queridas porque são justas no que faz, tá? Os princípios religiosos, eles são opcionais, de acordo com a escolha individual. Eu quero conviver legal em uma religião, é uma opção minha. Eu posso não querer.
viver na cachaçada, na bebedeira, na noitada e tal, né? Mas aí eu quero ser um cara certinho e tal, vou procurar uma religião ali, vou fazer minhas orações, minhas preces, né? Então, é obrigatório de acordo com, no caso do princípios éticos, ele é obrigatório, de acordo com o consenso coletivo. Então eu entrei, estou numa sociedade, mudei do Brasil para os Estados Unidos, estou lá. Então, os preceitos, os princípios éticos é obrigatório, de acordo com o consenso coletivo. A sociedade impõe americana que você tem que ser assim, se você quebrar, você vai ser punido. Tá bom? Vamos lá, prosseguir? Prosseguir, situação do dia a dia, respostas éticas corretas. Então, práticas erradas, respostas éticas. Bullying, o que é bullying? Desrespeito, né? Agressão verbal, né? Depreciação da pessoa física, te chamar de gordo, de obeso, de feio, de magro, de negro, né? de gay, né? Tem gente, e aquilo é bullying, você está quebrando as regras, os princípios éticos e precisa ser respeitado, precisa de respeito ao outro, tá? Né? Depredação do bem público, que é isso? É falta de princípio ético, é quebrar a cadeira, quebrar o banheiro, quebrar o vaso, quebrar o prato da escola, né? Quebrar, danificar o que é do outro, que você não é seu, né? Então, você tem que conhecer as práticas, os direitos humanos, onde você está inserido, para você não quebrar, não destruir, você tem que preservar o ambiente onde você vai estar, porque a escola é um bem público e tem que ser passado para outras crianças. No Japão, os meninos cuidam tão bem da escola que a outra turma que chega, parece que ninguém esteve naquela escola, é tão limpo, tão zeloso. E os meninozinhos ali de 6 anos, 7 anos, eles têm o maior zelo pela escola. Então, o Brasil, Deus o livre, se você entrar no banheiro, que tem de coisa feia nos banheiros, riscado, com coisa pornográfica, é muito feio. Então, a gente precisa mudar essa nossa postura, a gente passar uma imagem de que a gente está evoluindo enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Então, desrespeito às normas, né? Então, conhecer, defender, respeitar as normas, mas para isso você tem que conhecer, né? Conhecer aquilo que é imposto, né? Tá? Desonestidade, você precisa ser honesto consigo mesmo e com as pessoas. É reeducação de hábitos, tá bom? Então, algumas escolhas éticas que são importantes na escola, né? O que é ética? Referencial na conduta humana. Qual é o papel da escola? Proporcionar um conjunto de práticas críticas e críticas construtivas, ou seja, você não é simplesmente um depósito de informação, você recebe informação, você processa, você julga se é justo ou injusto, e isso forma uma crítica, tá? De que modo a ética será abordada? No comportamento padrão dos alunos, na reflexão sobre regras e na transmissão de valores que vão ser gerados a partir desse consenso, dessa elaboração que vai estar acontecendo na sua cabeça, para você saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é legal, o que não é legal, tá bom? O que se espera do aluno? Um espírito investigativo, visão crítica, né? E é apresentado por toda a vida. Então, durante toda a sua vida, você vai exercitar isso aí. Tá bom? Então, nós vamos ter o nosso primeiro exercitando. Pesquisa nos endereços eletrônicos da internet, né? Os fundamentos éticos para correção, está os endereços, você vai estar printando, tá bom? E aí você vai também fazer, né, aí na segunda atividade, com orientação do seu professor, forme grupos de WhatsApp, comente entre si as propostas de correção, né, de erros éticos, pesquisado naquela proposta lá que está no exercício 1, tá bom? Então, o professor César fica por aqui, acesse a plataforma Edu, que tem acesso a todo o conhecimento, e vá lá no YouTube, o EBA, EAD, e tem acesso a todo o conhecimento do 7º ano. Um grande abraço e um tchau.